Na reestreia de Arthur, com mais de 40 mil torcedores, o Grêmio esbarra nas mesmas deficiências e sucumbe diante do Mirassol dentro da sua própria casa. Fique comigo até o final do vídeo e saiba como o Grêmio conseguiu mais um tombo nessa campanha medíocre que vem fazendo no Campeonato Brasileiro de 2025. Salve, salve, nação imortal! Sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou o Fábio Newton e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um panorama do que foi Grêmio 0, Mirassol 1. Gente, para começar, o Grêmio jogou sem Marcos Rocha e Carlos Vinícius. Ambos apresentaram um desconforto muscular e não foram relacionados para esse jogo. Então o Grêmio começou escalado numa espécie de 4-3-1-2, com Thiago Volpi, João Pedro na direita, Noriega, Kahneman e Marlon na esquerda. No meio-campo, Arthur, Dodi e Cuéllar formaram a linha defensiva, com Dodi mais lateralizado pela direita, dando um certo respaldo ao Alisson. E o Cuéllar e o Arthur se revezando entre a primeira e a segunda função na volância. Completando o meio-campo, Franco Cristaldo foi o número 1 do esquema tático, o responsável pela tentativa de articulação do time, mas que mais uma vez, apesar de tentar, ele não conseguiu ser o armador da equipe. No ataque, Alisson era o atacante pela direita, mas às vezes ele trocava de lado, ia lá para a esquerda para tentar algo diferente, o que não deu certo. E Bright White era o centroavante, ou pelo menos deveria ser o cara que era para executar essa função. Vamos lá. Gente, Arthur, na minha visão, o Arthur estreou bem, tá? Mas no início ele tava fazendo a primeira função e o Cuéllar mais avançado. Eu estranhei um pouco isso, inclusive nessa função ele tentou dar um passe para o Marlon na esquerda e errou. E isso quase gerou o primeiro gol do Mirassol. Depois ele inverteu de posição com o Cuéllar e aí melhorou um pouco. Ainda continuou discreto, mas eu percebi, e acredito que muitos de vocês também, que tem sim qualidade técnica ali, tá? E que com o tempo isso pode agregar no time. Numa entrevista no final do jogo, ele disse que fazia tempo que ele não jogava durante 90 minutos. Isso pode ter sim pesado um pouco, tá? Então eu acredito que com a sequência de jogos, melhorando o condicionamento físico, ele vai pegar mais entrosamento, mais dinâmica de jogo e quem sabe, né, acredito que possa sim ajudar, contribuir melhor com o desempenho do time, tá? Porque posse de bola ele tem, um passe qualificado ele tem presença no meio-campo. Então o Arthur, no meu ponto de vista, ele tem muito sim a contribuir para melhorar esse time, tá? Mas enfim, hoje foi discreto, tá? Noriega, para mim, foi o destaque positivo do time, porque ele conseguiu manter o mesmo padrão de qualidade apresentado no jogo contra o Flamengo. E isso é um sinal de que ele, de fato, tem qualidade e pode vir, sim, a se firmar como titular do lado direito da zaga, tá? Ou pelo menos até o fim da temporada, enquanto o Balbuena se recupera de lesão. O Alisson na frente, pessoal, para mim ele não conseguiu desempenhar bem, tá? Ele tentou umas jogadas ali, mas para mim foram enfeitadas, desnecessárias. Eu acho que ele foi pouco efetivo. E eu falo isso em tom de crítica, porque eu considero o Alisson um menino talentoso, promissor, já apresentou um futebol melhor, e eu espero mais do que ele tem apresentado e mais do que ele apresentou hoje, tá? Franco Cristaldo já é outra história. Para mim foi mais do mesmo. Tentou uma coisa ali, outra aqui, mas nada que pudesse dar um melhor desempenho na ligação do meio-campo com o ataque. O cara definitivamente não tem jeito. Essa história de que a esperança de que ele possa render mais com os novos reforços, me desculpe, pessoal, para mim isso não vai acontecer. E além disso, ele perdeu um gol que não poderia ter perdido. Após um chute cruzado do Marlon que o goleiro espalmou, ele conseguiu chegar na bola, mas não fez o gol. Alguns vão achar que ele não tinha ângulo, mas gente, era um lance de gol sim, tá? Ele conseguiu chegar na bola. E não há dúvidas de que o Cristaldo ele tem qualidade, tá? Ele não é um jogador ruim. Eu só acho que ele não tem a característica e a personalidade para ser o camisa 10. O cara que pensa o jogo, o responsável pela armação, pela articulação. Para mim, ele não consegue fazer isso. E talvez nem vá conseguir. Agora, que ele tem qualidade? Ele tem. E ele conseguiu chegar na bola. Era só encostar para dentro do gol e ele não conseguiu. Ele jogou lá pro outro lado. Então, para mim, foi sim uma chance de gol perdida, tá?
Bright White foi outra confirmação negativa em termos de futebol, de desempenho. Em certos momentos ele parecia se esconder da bola. E quando ele aparecia era no meio-campo e não no ataque. O cara pode até ter uma certa qualidade, tá? Ele já apresentou isso. Só que hoje ele vive uma fase terrível. E com ele no time, o Grêmio simplesmente fica sem nenhuma referência no ataque, porque ele não se posiciona dentro da área. Ele não parece um centroavante, gente, tá? E isso prejudica muito a ideologia tática que o treinador tenta implementar, tá? Porque o time fica perdido. Bom, durante a partida ainda entraram Kiki Oliveira, André Henrique, Pavon, Aravena e Gustavo Martins. Não tem muito o que falar, tá? Para mim, nenhum deles mudou em nada o panorama do jogo. O Kiki Oliveira, mais do mesmo, tentando sempre o que ele não consegue fazer, tá? O Pavon, do outro lado, esforçado, tentando uma coisa, tentando outra, um chute aqui, um cruzamento ali, mas também não conseguiu melhorar em nada ou mudar a dinâmica do jogo. O André Henrique é um jogador mais posicionado do que o Bright White, é mais centroavante, não estou dizendo que é melhor ou que é um jogador de maior qualidade técnica que o Bright White, talvez se equiparem, embora o Bright White seja mais rodado, enfim. A questão é que o André Henrique, sim, é mais centroavante, mas também não conseguiu ser efetivo durante o jogo, durante o tempo que ele entrou na partida hoje. E, bom, Aravena não vou nem falar, tá, gente? Para mim, Aravena é simplesmente mais do mesmo ali, não fez diferença nenhuma. E o Gustavo Martins entrou no lugar do João Pedro só para recompor a lateral direita. Numa dessas substituições, a gente precisa falar que nós vimos uma das situações mais bizarras do futebol, gente, tá? E que escancara a atual situação caótica do Grêmio. Uma das substituições foi errada. Isso mesmo que vocês ouviram, errada. O Pavon entrou no lugar do Alisson e as câmeras flagraram o Mano Menezes pé da vida na casa-mata, porque não era essa a troca que ele queria. Cara, isso é de uma falta de competência, ou no mínimo, uma falha de comunicação absurda. Porque onde é que está a estratégia do jogo? Quem conversou com quem? O que foi combinado e o que foi feito? Isso é, assim, é algo, assim, fora da casinha ver uma coisa dessas acontecendo num time profissional de futebol hoje. Uma substituição errada, que não era para ter sido feita. Gente, isso mostra muita coisa do que está acontecendo no Grêmio, tá? Bom, aí num lance de falta, até certo ponto duvidosa, os caras cobraram e num bate-rebate dentro da área, o Mirassol então abriu o placar ainda no primeiro tempo. Teve ali uma questão de impedimento marcado, depois foi conferido pelo VAR. Eu tenho minhas dúvidas, né? Parecia realmente estar em posição de impedimento, mas também, de uma certa forma, parecia estar na mesma linha. Ah, mas isso não adianta, tá? O Grêmio, gente, precisa mais do que isso. O Grêmio não precisa depender de VAR, depender de lance de impedimento. Isso, no máximo, ia nos dar um empate, um ponto dentro de casa. Então, não fez a diferença, tá? Fez a diferença porque perdemos um ponto, mas o que é isso? A gente não pode pensar dessa forma. O Grêmio tem que ser mais do que isso, tá? O resultado é muito ruim. E só não é catastrófico, tão catastrófico, quanto a derrota para o Sport, porque o Mirassol, apesar de ser um clube pequeno, ele está fazendo uma campanha exuberante, tá? Ele foi para 4º lugar agora com essa vitória, por enquanto, até o fechamento da rodada. Então, assim, ó, o Mirassol está fazendo uma campanha de time grande, tá? É um time muito bem organizado, muito bem treinado, a gente vê, a gente percebe isso. Eles demonstram que eles sabem o que querem, tá, pessoal? Então, realmente era um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, mas, gente, é o Grêmio em casa, né, pessoal? Eu achei que o Grêmio ia conseguir fazer aquilo que eu já tinha dito no vídeo anterior, sobre a questão da repercussão tática, da evolução tática, da fotografia tática, jogar de uma forma defensiva, reativa, segurando o Mirassol, dando posse de bola para eles, tentando jogar no contra-ataque, mas o Grêmio não conseguiu armar um contra-ataque efetivo. Tá? Então, tipo, o Grêmio realmente sucumbiu diante das suas próprias deficiências e carências. O Grêmio, mais uma vez, nos deixa, nós, torcedores, com cara de tacho.
achando que as coisas vão melhorar depois de um jogo fora que venceu, depois de um outro jogo fora que empatou, aí chega em casa e a gente toma pancada de novo. Pessoal, só nos resta continuar torcendo, tá? Mas a próxima batalha é simplesmente o Clássico Grenal. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Bom, pessoal, era isso por hoje. Se vocês estão gostando dos conteúdos, eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem o seu like, ativem as notificações para receber avisos de novos conteúdos e comentem o que vocês acharam do que aconteceu nesse jogo, do que eu falei, né? Se vocês concordam, discordam, se eu deixei de falar de algum jogador, vamos comentar aí sobre esse jogo triste que o Grêmio apresentou hoje para nós torcedores. Beleza? Um abraço, valeu e até o próximo vídeo.